Vocês não estão cansados dos mesmos assuntos aparecendo neste programa? Filmes com produções pobres e histórias absurdas? Pois nada disso teremos nesta edição, porque o filme que falaremos é adaptado de uma obra do romantismo, portanto, assumidamente absurda. E, em segundo lugar, porque dinheiro não faltou nesta produção. No início dos 90, com a inviabilidade de filmes comerciais e autorais devido ao fechamento da Embrafilme e das salas populares de exibição, o cinema brasileiro entrou num vácuo, cuja saída foram as leis de incentivo que já existiam há décadas, mas eram bem pouco usadas. E justamente pelo pouco uso, suas falhas não eram conhecidas. Nesse quadro, dois projetos simbolizaram essa falta de rumo tanto pelo lado econômico como pelo lado artístico. Chateau, de Guilherme Fontes, que mais de 20 anos após seu início ainda não tem nem trailer, e este que falaremos agora, lançado em 1996. Sobre o qual não falaremos apenas do seu aspecto mais recorrente, como também de outros talvez igualmente aviltantes. Com vocês, O Guarani. Começamos com um índio circulando pelo mato que, óbvio, é Peri, o herói da história, e como esse deve ser o prólogo, então ele irá salvar Ceci de... O que é isso? A moça brotou do chão? Mas no livro tá que ele salvou Ceci de ser esmagada por uma pedra, não de ser carregada por formigas. Bom, devem ter adequado a cena para algo que justificasse aquele cartaz sem graça. E 2 anos após a colheita de mulheres, passamos para o solar onde Ceci, interpretada pela teteia Tatiana Issa, mora com a família, e a irmã de criação Isabel, interpretada por Glória Pires. Tem certeza que é irmã e não tia de criação? Por que você o trata tão mal? Ora, Cecília, pensa que não percebo também como me tratam? Putz, e esse diálogo dublado, hein? Vá lá que isso era comum até pouco tempo antes dessa produção, mas num filme com orçamento de 3 milhões de reais que pressupõe bom acabamento, isso fica muito feio. Vai ver, a Norma Bengel inseriu essa feiura para contrabalançar com a Tati. Passando a outros personagens, conhecemos Dom Álvaro e Loredano, que a barba manjada do Zé de Abreu denuncia é o vilão da trama. Eles voltam de uma expedição quando, no caminho... É minha! Só minha! A onça não tá reagindo à presença dele. Tá, tudo bem que filmaram o ator separado do bicho porque era mais seguro, mas tá faltando a reação à ação em cena. O livro diz que ele captura uma onça viva, mas aí ele capturou um vídeo da National Geographic. Voltando ao solar, conhecemos seu senhor, Dom Antônio, que está fulo da vida pelo filho ter matado acidentalmente uma índia aimoré. Você assassinou uma mulher indefesa e, assim fazendo, colocou em risco a nossa família. Puxa, essa nuca do Erson Capri irradia a decepção paterna. Que expressividade no quadro, que valorização do ator. Droga, quebrou o arco de interpretação. A expedição retorna e Dom Álvaro traz um presente a Ceci. É lindo. Mas não posso. Por quê? Não é certo. Mas é apenas um presente? Por favor. E sem conversa ela sai de cena e sai de cena e sai de cena. Pô, essa saída de cena não acaba não? É o problema de orçamento alto. Arrumam locação tão boa que nem sabem o que fazer com espaço de sobra. À noite, Peri volta e Dom Álvaro insiste em entregar o presente, mas Loredano o espiona, deixá-lo na janela e aproveita por onde que o outro sumiu? Uma ladeira dessas difícil de subir, pra descer também seria trabalhoso. Onde é que tá o cara? Quer saber? Dane-se. Estamos no romantismo, tudo é idealizado, então vamos idealizar que o vilão também não consiga ver o índio assistindo tudo lá de baixo. Dia seguinte, Dom Álvaro insiste que a moça aceite o troço, mas ela recusa de novo pelo presente não ter sido autorizado pelo pai. Pois é, essa mulherada do romantismo é muito difícil de agradar. Mais tarde, ela encontra Peri, a quem dá uma recompensa por ter enfrentado aquela terrível edição na selva, e em seguida reencontra Dane-se o parentesco. Mal responde seus acenos. Acho que o aborreço.
Quem tá de fone de ouvido sacou o problema da dublagem. Que graça tem pra um cavaleiro amizade com uma bastarda meio índia feito eu? Elas estão longe pra danar, mas pelo som parece que estão no nosso nariz. Essa sua tristeza é horrível. Não é tristeza, Cecília? Olha o que encomendei pra você. Ou seja, a questão não é a dublagem, mas ela ter sido mal trabalhada. Mas como isso se tinha grana à beça? Pronto, separei a verba de cada item da produção em um saco de dinheiro. Agora, onde é que eu coloquei a verba da dublagem? Ah! Elas tomam banho no riacho quando Peri avista uma aproximação ameaçadora, certamente de Aimoré. Eu vi isso? Ô, edição, dá um replay aqui, por favor. O Peri se teletransportou? Nossa, o filme justifica esse cara mesmo na formação do Brasil como um herói. Afinal, ele é praticamente um X-Men. Ouvindo o tiro, as moças fogem de volta para casa encontrando Dom Antônio e esposa, que só reclama de Peri e do perigoso material de arquivo da onça que ele trouxe. Isabel suja mais a barra, contando errado que o bugre atirou na direção delas e com a orelha cheia pelas corocas. Pois muito bem, Peri. Seu amigo pede que volte para sua tribo. Leva a morte no peito porque vou hoje. E alegria se partisse ao fim da lua. 3 dias? Que diferença existe? Vi os amoréis quando iam atacar Ceci e Isabel no rio. Matei um, fui ferido e segui o outro. Os amoréis estão prontos para atacar. E Peri estaria aqui para defender Dom Antônio. Não pode mandá-lo embora depois do que ele fez por mim. Com a guerra iminente, os homens de Dom Antônio se preparam e Loredano se reúne com as Seclas, mas são seguidos pelo nosso herói. Eu não contava com a possibilidade do ataque dos amoréis. Aquele Palermo do filho de Dom Antônio precipitou tudo. Pronto, agora essa cena não é dublada, o que piora tudo, porque pela lógica, se houve captação de som no filme, é claro que a dublagem foi feita para consertar suas partes ruins. Aqui está a verba da dublagem. Agora, onde é que eu coloquei a verba da captação de som, hein? Ah, aqui está. Aquele que tocar a soleira da porta da filha de Dom Antônio será um homem morto. Essa é a minha presa. O que é meu por direito. Traidores! Atrás daquele estúdio de dublagem! Peri conta a Dom Álvaro sobre os traidores e combinam como irão cuidar deles. Depois ele topa com Isabel usando o presente que havia dado a Ceci e a pressiona. E aí rola uma coisa muito do romantismo. E como eu sei que tem gente assistindo esse vídeo só por causa de vestibular, teremos um quadro especial. Tá na hora do... Acompanhem só o diálogo do casal. Eu não sei surdo por isso. Mas preciso saber porque zombam de mim. Porque eu te amo. Eles estão sozinhos aí, daqui a pouco tem uma guerra, ela já se entregou. E o que eles vão fazer agora? Perdão. Absolutamente nada, porque no romantismo, o casal coadjuvante só se junta quando não dá mais tempo. Gravem bem essa lição. Enquanto isso, o filho de Dom Antônio partirá para buscar reforços no Rio de Janeiro e para escoltar a viagem... E o terceiro será Loredano. Desagrada-me recusar, mas sinto-me doente. Sem forças para uma viagem dessa. O senhor deve partir. Caso contrário, o senhor morrerá enforcado em menos de 1 hora. Dia seguinte, a missão parte e cruza com o irmão do Dr. Vitor, que parece conhecer Loredano. Chegando ao solar, ele reencontra conhecidos e revela os maus bofes do vilão que, quando era padre, roubou um moribundo enquanto ele fazia sua última confissão. Consumatum est. Senhor, mate-me, pois se me deixares com vida, hei de ser rico e poderoso contra a vontade de todos. O malvado foge da missão para iniciar seu plano, agora contando com mais homens, e para começar, ele busca saciar seus desejos tão criminosos quanto a equalização de som desse diálogo. Ouro, prata, morte. Um homem deve saber qual escolher. Esta noite, essa mulher será minha. Esta cena é uma das melhores do livro. É quando Peri impede o estupro prendendo a mão do vilão com uma flechada na parede. Vai acontecer daqui a pouco, olha só. Que
Que sem graça! Outro lance legal do livro que o filme não aproveita? Mas esse filme consegue ser mais anticlimático que Calendário. Contrariado, o vilão tenta iniciar uma revolta contra Dom Antônio, que chega desmontando o adversário e esfria o motim. Enquanto isso, tava mesmo curioso para ver os aimorés desse filme, e eles são iguais aos índios de documentários do Xingu. Bom, tudo bem, existe uma credibilidade antropológica aí, mas o livro descreve uma tribo bem ameaçadora, com membros com feições animalescas, garras e presas como um Uruk-hai do Senhor dos Anéis. O filme tá perdendo tanta bola levantada pelo livro que no final é capaz desse Guarani perder pra Ponte Preta. O conflito tem início e agora todos defendem o solar disparando essas porcarias de arcabuzes de péssima repetição. E nisso o filme presta um esclarecimento histórico, pois as armas dessa época eram realmente uns trambolhos. E o resultado disso são os feridos se acumulando e o comandante se apertando. Os inimigos são numerosos. Apesar da nossa disposição, não sei se resistiremos muito tempo. Vem cá, vocês já repararam nas paredes desse lugar? Não acham que é uma fortificação, digamos, bem fortificada? Então qual seria a estratégia mais correta a fazer aí? Essa não! Aimorés! Alguém aí trouxe baralho? O pau ainda come solto, mas Dom Álvaro maneja bem o seu... Álvaro! Cacete, o cara leva uma flecha no peito e isso não é mostrado? Esse filme consegue ser mais anticlimático que Relógio de Luz. Tens medo. Medo que Cecília pense que também me amas, não é? Tenho medo de te amar. Isso, deixa essa flechada no peito pra lá porque agora é hora de se declarar. O combate tem uma pausa e Peri aproveita para envenenar a água dos amotinados e depois se despede para dar sequência a um plano contra os inimigos. O que pretende fazer? Mesmo que Dom Antônio, para salvar Ceci. Peri, se a morte pudesse trazer a salvação de Cecília ou de minha família, era a mim que competeria, não a você. Peri parte. Pede perdão, mas parte. Peri encontra os aimorés descendo o sarrafo no que tivesse mexendo e se entrega ao cacique para imediatamente receber tempero antes de ser levado ao forno. Só que ele, num movimento discretíssimo, se tempera sozinho. O cacique Aimoré tem a voz do Wolverine? Até que enfim a dublagem se prestou a algo grandioso. Pois é, Dom Álvaro não morreu com a flechada no peito. E este fato inacreditável é o que vamos abordar agora no... Dom Álvaro não morreu porque, alternativa A, ele já tinha uma vida extra. B, Isabel o salvou porque enfrentou os Cavaleiros de Ouro nas 12 casas. Ou C, nenhuma das anteriores. A resposta daqui a pouco. Envenenei a água e o vinho que os brancos bebem no alojamento. Ninguém ofenderá mais Ceci. Corre, Aires Gomes, corre, previne aqueles desgraçados, se ainda é tempo. Peri se mostrou o mais valente entre os valentes. Os amorés desejaram seu corpo. No corpo de Peri estava o veneno. Eu não disse que não aceitaria a salvação com a sua morte. Por favor. Não morra. E como vimos em Lambada, a Dança Proibida, que a ciência indígena brasileira é baseada no duplo sentido, o antídoto para o veneno é tomar leite que sai direto do pau. Agora dá para entender por que os jesuítas queriam tanto catequizar os índios. Dom Antônio prepara a estratégia final contra os aimorés quando Loredano e os seus aparecem para dar o golpe contra o comandante. E quando tudo está por um fio... É o veneno! Perdoe, Dom Antônio! Perdão, Dom Antônio! Perdão! Parece que arrependimento também serve como antídoto, pois depois disso mais ninguém cai duro por aí. E Loredano enfim encontra seu destino, que vem a ser a fogueira, não sei, porque o filme não o mostra sendo queimado. E falando em não mostrar instantes decisivos... Peri, me ajude.
Com isso, voltamos à pergunta do nosso simulado. Por que Dom Álvaro não morreu com a flechada? A resposta correta é C, nenhuma das anteriores, pois ele tinha que morrer mais tarde porque o casal coadjuvante só se junta quando não dá mais tempo. A gente falou na aula, vocês que ficam conversando e não prestam atenção. Com o cerco apertando, Dom Antônio decide que a filha deve sobreviver e ser levada por Peri aos parentes no Rio de Janeiro. O bugre parte com ela e o bom senhor executa sua estratégia final, a fagocitada de Troia. E outra vez temos mais um instante dramático ocorrendo fora da visão do espectador. Nada de casa explodindo, nada de corpos em chamas, só com uma iluminação amarela para dizer que há fogo por perto. Talvez isso seja um retrato da dubiedade da alma humana, um filme com um orçamento tão alto, mas tão econômico em emoções. Não sou eu filha dessas terras e dessas águas? Todos os meus dias não passei aqui. Não te deixarei. E agora quem conhece o livro sabe, tem a tão esperada cena da enchente em que um bruta pé d'água desaba e o casal se salva subindo numa palmeira que o Peri arranca da terra para virar canoa. Deve vir logo depois dessas cenas de cobertura com natureza que sobraram da novela Pantanal. Não veio. Depois disso vieram os créditos finais e... Nossa, que coisa mais sem graça. Eu acho que a Norma Bengel só se daria bem com a adaptação se o original fosse uma bula de remédio. Se há uma forma de definir esse filme, é trabalho escolar de literatura com produção e elenco da Globo. O tratamento de tudo nele é tão superficial que é de duvidar que quem esteja por trás dele seja alguém com tanta vivência em cinema. Falamos da omissão nas horas mais dramáticas, mas ela ocorre em todas as cenas, pois faltam sutilezas que aprofundem personagens e ambientação, de modo que a história não se sustenta nas entrelinhas e tudo soa muito forçado, por mais que alguns atores até estejam convincentes. E se você acha que a fonte não ajuda, se engana, porque o filme de Fawzi Mansur, de 1979, uma das raras produções da boca do lixo apoiadas pela Embrafilme, faz uma adaptação 1000 vezes mais convincente. É uma pena que sua única cópia disponível no momento tenha uma imagem tão pouco nítida, e o motivo desse defeito você pode ver no meu review Pátia Mulher Proibida. Mas mesmo assim, vale ser visto e notar o grande diferencial em relação à versão de Norma Bengel, que é mais importante que ser fiel ao livro, o filme tem que se resolver antes de tudo como filme. E para concluir a discussão, com filmes fáceis na internet, televisão e locação, não há como o cinema possa existir sem a ajuda do governo. Até na Europa eles dependem de financiamento público e apenas em pouquíssimos países eles não dependem de ajuda oficial. A boa notícia é que no Brasil a legislação cinematográfica vem sendo aprimorada e existe vigilância para que os orçamentos dos filmes sejam justos e sejam efetivamente cumpridos. Ou seja, eu posso dar adeus ao meu sonho de ficar rico com uma adaptação literária. Este foi o Reviltado.